Olá, sejamos todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã de domingo, fazendo um estudo junto a vocês da Associação Cristã e Espírita Beneficente. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre a viagem espírita em 1862. Que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos para recebermos da melhor forma os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma página de harmonização, depois a nossa prece. Então, a página de hoje, eu vou ler do livro Ânimo, de Lorival Lopes. E a página tem o título de Progredir. Ela diz assim: Vês em ti novos tempos? Para que novos tempos de paz, alegria e prosperidade vinguem, trabalha contigo mesmo, usa boas ideias, apara defeitos e corrige erros. Faze nascer o sol interior. O exterior, que tu vês, segues e sobre o qual ages, nada mais é do que reflexo do teu interior, pois como pensas, assim ele é. Usa o poder que tens. Agora é o momento de fazer os projetos de elevação, prosperidade e paz maior. É a hora de olhar para dentro e enxergar ali uma luz, uma força e vigorosas condições de progresso. Para se embelezarem, as árvores trocam as folhas e as pessoas as ideias. Vamos orar. Eu convido a quem desejar fechar seus olhos, que possamos nos unir em pensamentos e sentimentos e elevarmos ao Pai, Deus, ao nosso irmão mais velho, mestre, modelo e guia, Jesus, e a boa espiritualidade amiga que aqui se faz presente. E viemos agradecer, Pai, por essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade de nos aprofundarmos na doutrina espírita, a doutrina consoladora e orientadora, que veio para nós como a terceira revelação. Que possamos a cada dia entendermos melhor a mensagem do Cristo e o caminho que ele veio exemplificar, o qual devemos seguir. Pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos as reflexões desta manhã, na certeza que Tu estás entre nós. Assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu disse, hoje nós vamos falar, sobre a viagem espírita de 1862, feita por Allan Kardec, e que virou uma obra, um livro publicado, falando sobre essa viagem. Vou colocar aqui um slide para nos auxiliar. Essa viagem espírita, esse estudo de hoje, é uma comemoração, dos 160 anos dessa viagem, dessa obra. E o Reunir 6, que é a reunião dos conselhos espíritas da nossa região, está fazendo esse movimento, fez ao longo do mês de outubro esse movimento, de comemoração dos 160 anos dessa obra. A Reunir 6, ela engloba o 25º, 27º, 28º, 29º e 30º seus Conselhos Espíritas de Unificação, que vai de Realengo até a Costa Verde. Com isso,
nós vamos fazendo uma integração, né, entre as casas espíritas dessas regiões e, de certa forma, vamos dando continuidade, né, a essa viagem espírita iniciada por Allan Kardec. Tá? Então, no próximo slide, a gente vê que Allan Kardec fez uma série de viagens, né? Ele fez um conjunto de viagens que tem, né, nessa obra. Também tem um anexo falando um pouco das outras viagens. Então, foram de 1860 a 1867. 1860 ele foi a Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Em 1861 ele foi a Sens, Mâcon, Lyon, Lille e Bordeaux. Em 1864 ele foi a Antuérpia e Bruxelas. Em 1866 a Bordeaux. Em 1867 a Tours, Orleans e Bordeaux novamente. 1862, por que tem esse destaque a essa viagem, né, especificamente de 1862? Porque a de 1862 foi uma viagem que Kardec fez em resposta a uma carta, né, um convite subscrito por mais de 500 assinaturas de origem lionesas, habitantes, né, da cidade de Lyon. E nessa viagem, ele visitou, foi uma viagem muito grande, né, e ele visitou muito mais cidades, como a gente pode ver no mapa a seguir, que ele visitou 21 cidades, né? Foi um trajeto bem longo, que ele fez ao longo de 7 semanas, onde ele passou, né, por frio, chuva, neve, e, fora isso, as dificuldades de locomoção, né? A gente percebe, só por essa imagem aqui, como Kardec se locomovia, né? Kardec, além de codificar, ele também ia até as pessoas, se locomovia bastante para ver como estava, né, essa doutrina, como estavam chegando nas regiões, né? E aqui eu já percebo que já tem uma mensagem muito forte para nós, enquanto espíritas, né? Que Kardec, além de muito trabalho já com a codificação, ele também ia até as pessoas. Então, ele não descansava, né? Vamos dizer assim, ele estava realmente a trabalho da doutrina. E, veja, 21 cidades, é um trajeto longo, então ele precisava de transporte. Muitas vezes fez o transporte por trem, né? Ele já tinha uma malha ferroviária extensa, mas em algumas cidades o trem não chegava. E aí ele usou, em algumas ocasiões, um transporte chamado cabriolé, né? Que é uma espécie de charrete. E aí a gente pensa, né? Andar de charrete, hoje em dia, já não é dos mais confortáveis transportes, não é verdade? Imagina naquela época, que hoje a gente tem charrete com aqueles pneus com borracha, com câmara de ar, que naquela época não tinha, eram rodas de ferro mesmo. Hoje em dia nós temos ruas asfaltadas, naquela época não tinha isso, era rua de terra e de pedra, então ia naquela batida, né? Então, não existia empecilho para Kardec ir até os lugares e chegar até as pessoas. E fica aqui a primeira mensagem, né? Quantas vezes nós, enquanto espíritas, por qualquer motivo ou na primeira dificuldade, a gente desiste de ir desempenhar a nossa atividade.
né? Às vezes a gente acorda num dia de manhã, está chovendo, a gente tinha uma atividade para fazer na nossa casa espírita, ou acudir algum irmão mais necessitado, e olha assim, está chovendo, não vou sair hoje não, ou está frio, vou ficar aqui no meu cobertorzinho, né, mais confortável. Então, Kardec, eu pelo menos, particularmente, fico até com vergonha quando eu vejo, né, o trabalho que Kardec desempenhou com tanta perseverança. E foram 21 cidades, ele presidiu mais de 50 reuniões, né, nesse trajeto todo, e também com um detalhe importante que vale a gente destacar: viagem custa caro, né? Toda viagem a gente tem despesas monetárias. E Kardec, ele custeou essas viagens do próprio bolso, né? Também outra lição para a gente, que hoje a gente vê com tanta facilidade as pessoas usando dinheiro público, dinheiro de instituições para benefício próprio, e Kardec não era nem a benefício próprio, e ele mesmo colocou o dinheiro dele para custear essas viagens. Então é mais uma reflexão que a gente fica aí também nessa viagem de Kardec, né? Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos, né? Quais eram os objetivos de Kardec nessa viagem? Ele foi fazer a viagem com algumas intenções, alguns focos, né? E aqui eu destaquei alguns objetivos. Os objetivos eram o entendimento, a compreensão, né? Ele queria ver como que as pessoas estavam tendo o entendimento da doutrina espírita, como isso estava chegando para as pessoas. Ele também teve a intenção do intercâmbio, ver a adaptação da doutrina aos costumes e cultura da região, de cada região, né? Esse intercâmbio, né, de a gente ir até outra região diferente da nossa, como esse movimento, né, que a Reunir 6 está fazendo ao longo do mês de outubro, de visitarmos casas de outra região para a gente ver, né, porque cada uma tem a sua forma, e quando a gente faz esse intercâmbio, eu sempre costumo falar que todo lugar que a gente vai, a gente deixa um pouquinho de nós e levamos um pouquinho daquele lugar com a gente. Então, isso também acrescenta no nosso crescimento, né? Ele também teve o objetivo da orientação. O que é essa orientação? A doutrina espírita, ela sempre gerou muitas dúvidas, né? Gera ainda hoje. Imagina naquela época, que ainda era recente. Então, ele foi orientar as instituições e as pessoas, né, das instituições, como lidar diante das dúvidas trazidas pelas pessoas perante a doutrina espírita. Ele também teve o objetivo da congregação e da confraternização, né, que era um motivo de alegria, era ter aquele olho no olho, né, das pessoas, essa congregar olhando olho no olho. Era o início da consolidação da terceira revelação, né? E lembrando que nesse momento a doutrina espírita tinha 5 anos, né? Tinham 5 anos que teve a divulgação, né, a publicação do Livro dos Espíritos. Então, em 1862, tinha 5 anos de doutrina espírita, tinha 1 ano do Livro dos Médiuns, e ainda estava por vir o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio 2 anos depois. Então, ali, neste momento, com 5 anos, já se percebia essa consolidação da terceira revelação. Também teve o objetivo da celebração, de celebrar essa conquista, né, de descortinar o véu da vida após a morte. Isso foi muito celebrado, porque isso nos dá um conforto muito grande, nos dá até hoje, né? É um dos grandes consolos que temos diante da doutrina espírita, é justamente esse entendimento da vida após a morte.
E também teve o objetivo da divulgação, né, que Kardec, além de ser o codificador da doutrina dos espíritos, ele também foi um grande divulgador dessa doutrina, né? E também um convite aqui para nós que possamos seguir fazendo esse trabalho. E aqui eu começo a trazer partes que eu peguei do livro, tá? É um livro, né? Então fica um pouquinho difícil da gente falar muito sobre ele, pegar trechos muito grandes. Então eu peguei trechos que eu julguei interessantes trazer aqui para vocês, né? Mas fica aqui o convite para que vocês leiam esse livro, mergulhem, né, nessa obra, que ela é muito rica, muito bacana. E a minha intenção aqui é justamente essa, que criarem em vocês o interesse, o desejo de mergulhar nessa obra, tá? Então, o livro, ele tem algumas divisões, né? Ele tem as impressões, dentre essas divisões, ele tem as impressões gerais, e ele também fala de 3 discursos que Kardec fez nessa viagem. Eu vou começar lendo alguns trechos que eu separei das impressões gerais, tá? Então, lá no livro diz assim: o primeiro resultado que pudemos constatar foi o imenso progresso das crenças espíritas. Um único fato poderá nos dar uma ideia disso. Quando de nossa primeira viagem a Lyon, em 1860, ali havia, no máximo, algumas centenas de adeptos. No ano seguinte, já existiam 5 a 6 mil, tornando-se impossível saber o seu número agora. Pode-se, no entanto, e sem nenhum exagero, avaliá-los entre 25 e 30 mil. No ano passado, não chegavam a 1000 em Bordeaux, número que decuplicou no espaço de um ano. Este é um fato comprovado que ninguém pode negar. Então, nesse trecho, a gente percebe a real consolidação da doutrina espírita, né? Aqui, Kardec demonstra que a doutrina espírita está consolidada, independente dos adversários, né? Porque tinha muitos adversários, muitas pessoas que apontavam, né? Outras religiões que apontavam, né, para a doutrina espírita, achava que era bruxaria e tudo. E independente de todas essas adversidades, a doutrina espírita estava consolidada. E aí, lendo mais um trechinho, ainda das impressões gerais, diz assim: é preciso admitir, todavia, que essa marcha ascendente está longe de ser uniforme. Se há regiões onde as ideias espíritas parecem germinar à medida que são semeadas, outras há onde penetram mais dificilmente, em virtude de causas locais, ligadas ao caráter de seus habitantes e, sobretudo, à natureza de suas ocupações. Então, aqui, a gente percebe, né, como cada região tem a sua adaptação à doutrina, né? Então, conforme a região, a marcha da ascendência da doutrina foi mais rápida ou menos rápida, porque cada um tem o seu tempo de evolução, né? E aqui ele fala, né, da semeadura, e aí me lembra a parábola do semeador, né, que cada solo tem um tempo para germinar. Então, muitas vezes, a gente se pega, né, querendo que outras pessoas sigam a mesma religião que a gente, ou entenda as coisas da mesma forma que a gente entende. E a gente precisa também entender que cada um está no seu tempo, né? E que nem sempre o que a gente vê aos nossos olhos são do jeito que são exatamente como são, né? Porque tudo tem a sua forma de evoluir, né? E tem até um exemplo que eu gosto muito de usar, que Divaldo Franco,
ele conta, né, que quando ele vem aqui no Rio de Janeiro, tem um centro em Japeri que sempre ele visita. Ele tem como um compromisso, né? É um centro espírita Joana de Ângeles, em Japeri. E ele conta que certa vez, numa dessas visitas que ele fez, ele conversando com uma das evangelizadoras de lá, evangelizadoras de jovens, né, das jovens, ela comentou que ela estava muito desanimada, ela e as outras evangelizadoras, né, estavam muito desanimadas, porque tinham muitas jovens assistidas lá que estavam aparecendo grávidas, né, na sua faixa de 17 anos. E aí ela conversando com o Divaldo, que estava muito desanimado, não é possível, a gente fazendo um trabalho aqui, trabalhando com essas meninas, e elas acabam assim aparecendo várias grávidas aos 17 anos, e dá um certo desânimo, a gente está falhando, onde é que a gente está falhando nesse trabalho? E Joana de Ângeles, por intermédio de Divaldo, né, nesse momento, pede para Divaldo dizer a essa evangelizadora que ela não se preocupe, porque essas jovens, se elas não estivessem nesse trabalho, participando dessa evangelização daquela casa, elas teriam engravidado em seus 12, 13 anos. Né? Então, por que isso? É essa reflexão, cada um tem o seu tempo. Né? E o trabalho ele está sendo feito, a semente ela está lançada, a semeadura ela vai acontecer, só que cada solo ela germina num tempo, né? Então, lendo mais um trechinho ainda das impressões gerais, nós temos assim: um outro sinal característico dessa época é um número incalculável de adeptos que nada viram e que nem por isso deixam de ser menos fervorosos, simplesmente porque leram e compreenderam. Então, nós temos aqui aquelas pessoas que lê, compreende e aceita, né? Mas também que não precisa dos fenômenos, né? Que tantas pessoas precisam daquele ver para crer, né? Nesse caso, tem esse número de adeptos que nada viram, mas que ainda assim acreditam, compreendem pela leitura e pela compreensão, né? Se tornaram adeptos. E aí mais um trechinho diz: ao lado dos espíritas simplesmente crédulos ou simpáticos à ideia, há os espíritas de coração, e nos sentimos felizes por haver deparado com muitos deles. Vimos transformações que se poderiam dizer miraculosas. Recolhemos exemplos admiráveis de zelo, abnegação e devotamento, numerosas demonstrações de caridade verdadeiramente evangélica, que com justa razão poderíamos chamar belos traços do espiritismo. Então, nesse trecho, a gente percebe, né, o que é um belo traço do espiritismo. A gente precisa viver o evangelho. A gente precisa viver a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? É quando nós estamos buscando sempre a nossa evolução, a nossa transformação moral. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela sua tendência e pelo seu esforço em domar as suas más tendências, né? Então, esse é o nosso compromisso com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não nos exige nada. Ela não fala para a gente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ela espera de nós. E espera que nós sejamos a cada dia um pouco melhores. Né? Então, hoje eu preciso estar um pouco melhor do que eu era ontem, e amanhã eu preciso ser um pouco melhor do que eu sou hoje. Esse é o nosso compromisso com a nossa doutrina. Né? E é interessante nesse trecho que fala, né,
zelo, abnegação, devotamento, numerosas demonstrações de caridade verdadeiramente evangélica. Então, se nós observarmos, acredito que cada um de vocês vai perceber que nós conhecemos pessoas que se encaixam nessas características do verdadeiro espírita e nem se dizem espíritas, né? Então, a questão é viver o evangelho. Que sejamos pessoas boas, dedicadas, caridosas e comprometidas com a nossa reforma. Tá bom? Até porque, né, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Porque dentro da casa espírita a gente não vai fazer nada de errado, né? Mas e depois, quando a gente sai do portão para fora, como estão sendo as nossas atitudes? Nós estamos vivendo esses ensinamentos ou está só do portão da casa espírita para dentro? Então vamos ter essa reflexão. Lendo mais um trechinho, a gente vê. É notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce, que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Vimos muitas delas de todas as idades e de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos, onde pudemos constatar o fato pessoalmente. Esse trecho eu acho formidável. Eu vou até ler o iniciozinho de novo. As crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Olha, que ferramenta nós temos para nos auxiliar na educação dos nossos filhos. Então, vamos trazer os nossos filhos para as nossas casas espíritas. Vamos evangelizar. Vamos educá-los dentro da doutrina. Nós vimos tantas pessoas que dizem: nossa, mas esse meu filho é muito difícil, que jovem difícil, que criança difícil. E nós temos aqui, fica infinitamente mais fácil de governar. Então, vamos trazer nossas crianças e nossos jovens para a casa espírita. Não tem uma evangelização? A casa não dispõe da evangelização? Traz para a palestra pública. A palestra, o ambiente, essa ambiência da doutrina, onde nós estamos acompanhados de bons espíritos, essa energia chega para os nossos filhos. Então, não percamos essa oportunidade e essa ferramenta que nós temos em mãos de educar os nossos filhos na doutrina. E mais um trechinho, ele diz assim: um fato não menos característico do estado atual do espiritismo é o desenvolvimento da coragem de opinião. Se ainda existem adeptos contidos pelo temor, hoje seu número é bem menos considerável, ao lado dos que confessam abertamente suas crenças e já não temem dizer-se espíritas, como não receariam passar-se por católicos, judeus ou protestantes. Então, isso aqui é aquela reflexão, né, de que eu tenho vergonha de dizer que eu sou espírita, eu tenho medo de dizer que eu sou espírita. Vamos dizer, senhores, que nós somos espíritas. Isso também é uma forma de divulgarmos a doutrina, de esclarecermos pessoas que não conhecem o que é o espiritismo, porque ainda temos muitas pessoas que não têm noção do que é a doutrina dos espíritos, né? E é interessante que eu, durante toda a minha vida, eu fui católica, né? Cresci em berço católico, fui católica praticante, de participar das atividades da igreja, não só de ir à missa, mas de participar de todas as atividades. Eu fiz primeira comunhão, batismo, crisma, tudo que poderia fazer dentro da igreja católica eu fiz, né? E de alguns anos para cá,
tornei-me espírita. E é interessante porque já aconteceu comigo, né, de encontrar pessoas que cresceram comigo, me viram crescer dentro da igreja e comentar: Fernanda, o que houve? Nunca mais te vi na igreja. E eu falar: não, é que agora eu sou espírita. Agora eu vou para o centro espírita. E a pessoa levar um susto. Nossa, espírita? O que aconteceu? Você não acredita mais em Deus? Né? Então, existe ainda essa ideia de que os espíritas não acreditam em Deus. A gente precisa modificar essa má impressão, essa impressão errada, né, que as pessoas têm a respeito da doutrina espírita. E eu respondo para a pessoa: não, muito pelo contrário. Eu nunca estudei tanto sobre Jesus, sobre os ensinamentos que o Cristo veio trazer para nós, quanto eu estudei nesses anos de doutrina espírita. Eu hoje, com os anos que eu tenho de doutrina espírita, que são muito menos do que os 40 que eu tive de catolicismo, eu sei muito mais sobre Jesus do que eu sabia. Né? Hoje, estou muito mais intimamente ligada a Jesus do que eu era. Né? Sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre me senti íntima de Jesus, mas hoje eu posso dizer que me sinto ainda mais por conhecer mais profundamente os ensinamentos que ele veio trazer para nós, quando da sua passagem pelo nosso planeta. Né? Então, vamos dizer que nós somos espíritas. Há anos atrás, né? Séculos atrás, inclusive, nós tínhamos preconceito, criminalização da doutrina espírita. Né? Então, realmente era uma situação um pouco diferente. A pessoa, para abrir um centro espírita, precisava registrar na delegacia que estava abrindo um centro espírita, senão corria o risco de ser preso. Ser espírita dava cadeia. Né? Hoje em dia, graças a Deus, o mundo evolui, né? E tem gente ainda que diz que acha que o mundo não evoluiu, né? Mas a gente percebe nessas situações o quanto nós já evoluímos e nós temos a liberdade de sermos espíritas e podemos e devemos dizer: somos espíritas, principalmente através do nosso exemplo. Né? Nossa, essa pessoa é espírita e olha como ela é uma pessoa boa, como anda no caminho correto. Né? Então, vamos desmistificar essa impressão errada que as pessoas têm da doutrina espírita. Tá? E aí, seguindo, nós temos aqui mais uns 2 trechos, nas impressões gerais, que ele fala: sob vários pontos de vista, nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva pelas observações que recolhemos. Se pudessem restar algumas dúvidas quanto ao caráter irresistível da marcha da doutrina e à impotência dos ataques sobre a sua influência moralizadora sobre o seu futuro, o que vimos bastaria para dissipá-las. Então, esse é mais um trecho, né, que mostra que, de fato, a doutrina espírita estava sendo consolidada, né, que independente dos ataques, né, independente dos questionamentos sobre a influência moralizadora, sobre o futuro da doutrina espírita, o que Kardec viu nessa viagem, ele deixou de ter essas dúvidas, porque percebeu que, de fato, a doutrina estava consolidada e em ascensão constante. Né? E aí esse outro trecho, e antes de eu lê-lo, eu vou fazer um comentário, que Kardec, nesse livro, a gente lendo o livro, eu muitas vezes eu senti Kardec falando comigo. Kardec estava falando comigo. E esse trecho, ele falou intimamente comigo. Ele disse assim: que a certeza de atingir o objetivo seja, pois, para todos os espíritas, um estímulo para que perseverem na via que lhes foi traçada. Eu vou ler de novo. Que a certeza de atingir o objetivo seja, pois, para todos os espíritas, um estímulo para que perseverem na via que lhes foi traçada. Então, vejam, senhores,
nós precisamos perseverar nessa continuidade dessa viagem iniciada por Allan Kardec. Precisamos confiar que vamos atingir o objetivo maior, que é atingirmos o amor universal. Então, Kardec está chamando a todos nós, cada um de nós, enquanto espíritas, que perseveremos no caminho que ele iniciou. Então, ele está nos chamando. Tá? E aí, seguindo, a gente vai entrar nas partes dos discursos. Ele fez no primeiro discurso, e obviamente eu tirei trechos, né? Mais uma vez lembrando, porque não dá para a gente comentar sobre tudo, eu trouxe trechos que eu achei mais interessantes de cada discurso. E no primeiro discurso que ele fez em Lyon e Bordeaux, ele disse assim: entre os que adotam as ideias espíritas, existem 3 categorias bem distintas. E aqui é interessante, né? 3 categorias de espíritas. E vocês vão perceber que até hoje nós percebemos essas características de espíritas no meio de nós. Né? O primeiro diz que os que creem pura e simplesmente nos fenômenos, sem enxergar o lado moral. Ou seja, a pessoa vai em busca do fenômeno. Eu quero receber uma psicografia. Eu acho que todas as casas espíritas passam por isso. Pessoas que nem espíritas são, né, mas que procuram a doutrina porque perderam um ente querido e querem receber... E querem receber uma comunicação do seu ente querido que partiu para a pátria espiritual. Né? E aquilo para ele basta, não percebe o que tem de moral, né, dentro da doutrina espírita. Tem a segunda característica que Kardec nos traz, que fala: os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprio. Como nós vemos isso dentro da nossa doutrina? Né? Quantas pessoas nós vemos que assistem uma palestra, um estudo, e aí o palestrante fala uma coisa e a pessoa pensa assim: nossa, parece que está falando para o meu marido ou para minha esposa. Minha mãe tinha que estar ouvindo isso. Meu vizinho, por que meu vizinho não está ouvindo? O colega de trabalho, essa palestra vai ficar gravada? Vou pegar o link e vou mandar para o fulano. Então, a parte moralizadora da doutrina serve sempre para o outro, como se eu própria não precisasse de nada do que é dito dentro da doutrina. Né? Eu estou moralmente completamente evoluída, né? Então, nada é falado para mim. Eu vou lá para escutar, para passar para as outras pessoas. Nós temos muitos espíritas que são assim. Não é verdade? E tem a terceira categoria, que são os que aceitam para si todas as consequências da doutrina, que praticam ou se esforçam em praticar a sua moral. Então, esses são os chamados verdadeiros espíritas, né? Que são aqueles que veem a parte moralizadora e toma para si essa parte moralizadora. Entende as consequências que passa através das suas próprias atitudes e estão sempre se esforçando em praticar essa moral. Né? Então, esses são os chamados verdadeiros espíritas. Né? E aí, no próximo discurso, que é o discurso 2, feito em Lyon e Bordeaux, Kardec diz: eis aqui o grande segredo da propagação do espiritismo. Né? Ele chama segredo, eu entendo também como pilar. Né? São pilares dessa propagação. O primeiro, porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro.
né? Nós temos essa aspiração instintiva. O que vai acontecer depois, né? E a doutrina, ela satisfaz essa aspiração, porque traz essa explicação. O segundo é porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir, né? E, de fato, a doutrina, ela traz esse futuro explicando. Então, a razão, ela admite o que a doutrina traz, né, para a gente. Afinal de contas, nós estamos numa doutrina onde temos a fé raciocinada, né? Temos a fé raciocinada. Então, o que faz sentido para a nossa fé, nós introjetamos, né, dentro de nós. E o terceiro pilar é porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. Então, quando nós entendemos que temos essa vida futura, quando nós temos essa certeza de que a vida não acaba aqui, nós conseguimos acalmar o nosso coração, né, e aceitar as dificuldades que nós estamos passando hoje com um pouco mais de facilidade, né, porque nós sabemos que mais para frente isso vai ter passado, né? Afinal, tudo passa. E nós sempre temos oportunidade de virmos melhores. Então, seguindo no terceiro discurso, também em Lyon e Bordeaux, Kardec diz: quando consideramos o estado atual da sociedade, somos tentados a olhar sua transformação como um milagre. Pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem, fora da caridade não há salvação. Que a sociedade tome esta máxima por divisa, e a ela conforme sua conduta, em lugar daquela que está na ordem do dia. A caridade bem ordenada começa por si, e tudo se modificará. Então, aqui, né, Kardec mostra, né, que o milagre, né, que o Espiritismo faz é justamente essa caridade entre os homens, né? Nós precisamos ser caridosos. E eu chamo a atenção para essa frase final: a caridade bem ordenada começa por si e tudo se modificará. Porque nós precisamos sempre lembrarmos que tudo o que vamos oferecer ao próximo, precisamos oferecer primeiro para nós mesmos, né? Afinal de contas, o próximo mais próximo de nós somos nós, depois as nossas famílias e assim sucessivamente. Então, para nós oferecermos uma caridade de qualidade, nós precisamos ser caridosos conosco mesmo, né? Lembrando o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não sei me amar, que qualidade de amor é esse que eu vou dar, né, ao meu próximo? E em tudo é assim. Para eu saber perdoar, eu preciso primeiramente saber perdoar a mim. Para eu cuidar do outro, eu preciso primeiro cuidar de mim, senão eu também não vou ter qualidade nesse cuidado. E aqui ele diz, né, que a caridade também precisa começar por mim mesmo, para que nós possamos ter qualidade no que vamos oferecer ao próximo. E aí estamos chegando já, encaminhando para o final, e eu trago essa reflexão que eu chamei de recolhimento, que Kardec diz assim: muitas vezes me tem sido perguntado se é útil começar as sessões com preces e atos exteriores de devoção. Minha resposta não é apenas minha, é também a dos espíritos eminentes que trataram dessa questão. É sem dúvida não apenas útil, mas necessário rogar por uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos. Essa prática, aliás, não pode predispor senão ao recolhimento, condição essencial
de toda reunião séria. Então, isso aqui eu trouxe porque nós temos, né, dentro da doutrina, muitas vezes o questionamento, porque nós dizemos, né, que a doutrina espírita ela não tem rituais como outras religiões têm. E aí as pessoas falam, não tem ritual, mas toda reunião que vai começar, vocês fazem uma leitura de uma página e fazem uma prece. Isso não seria um ritual, né? Então, aqui Kardec tem essa resposta. Toda reunião séria precisa predispor um recolhimento. Então, quando nós fazemos uma leitura de uma página que nós chamamos de harmonização, nós estamos nos harmonizando naquele ambiente. Então, nós estamos, de certa forma, nos recolhendo, estamos deixando os nossos outros pensamentos, as outras coisas da nossa vida, temporariamente para fora, e estamos nos recolhendo para aquele momento de uma reunião séria, como toda reunião da doutrina espírita se faz, né? Então, fazemos essa leitura da página como uma harmonização, um desligamento do mundo exterior, e após fazemos uma prece, que é uma rogativa da companhia dos bons espíritos, da proteção dos bons espíritos, né? Que os bons espíritos estejam nos acompanhando, tá? Então, Kardec nos mostra o quão necessário se faz esse recolhimento para que possamos estar focados naquele momento na nossa atividade. E aí, também chamei de posicionamento um chamamento que Kardec faz, né? Kardec faz um chamamento para nós nesse livro. E olha que profundo. Continuai, pois, meus amigos, a grande obra de regeneração iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis os frutos da vossa perseverança. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens, e fazei que, em se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Então, aqui, meus irmãos, Kardec nos convoca a dar continuidade nesse trabalho iniciado por ele. Não podemos ficar parados. A divulgação da doutrina se faz necessária. Precisamos alcançar os corações das pessoas o quanto mais conseguirmos, né? Seria desejável que todos fossem espíritas. Por quê? Porque o espírita está comprometido com a sua reforma íntima, com a sua transformação moral. Isso é o mais importante, que estejamos comprometidos com a nossa transformação e que possamos levar as outras pessoas também a esse compromisso, cada um com a sua transformação, cada vez menos apontando o dedo para o próximo e apontando para nós mesmos. Então, vamos continuar, meus irmãos, o trabalho iniciado por Kardec. Continuemos a viagem espírita que Kardec iniciou há 160 anos atrás. Esse trabalho é nosso. Então, que nós, cada um de nós, sejamos também divulgadores da doutrina, dessa doutrina de amor, dessa doutrina que tanto nos consola e que tanto nos orienta. Então, aqui, nós chegamos ao final do nosso estudo. Eu quero agradecer a presença de todos. Espero que tenha conseguido alcançar os seus corações, que esse estudo possa tê-los ajudado de alguma forma, assim como ajudou a mim também. Tá? Então, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, né, na Associação Cristã Espírita Beneficente, a fazermos esse estudo, com esse intercâmbio, né, da viagem espírita em 1862. Com certeza levarei no meu coração um pouquinho dessa casa. Espero também ter deixado um pouquinho aqui com vocês. E assim eu convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. Então, quem desejar que feche seus olhos.
que possamos imaginar na nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus. Como é bom, Senhor, poder vislumbrar o nosso irmão que está sempre conosco, com os braços abertos, prontos a nos receber. Esses braços prontos a nos abraçar. Agradecemos, Senhor, por essa dádiva de podermos entender os ensinamentos de Jesus. E que cada dia sejamos capazes de viver esse evangelho diante das nossas tarefas diárias, diante dos irmãos e irmãs que estiverem na caminhada conosco. E que a cada um que cruzar o nosso caminho, possamos ser pingos do teu evangelho de amor, mostrando o quão infinito é esse amor puro e verdadeiro do Pai por nós, cada filho dele. Então agradecemos, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez e pedimos que possa permanecer conosco, mas principalmente que nós possamos permanecer convosco. Assim seja, graças a Deus.